A graça e a paz, amados irmãos, mais uma vez reunidos para comentarmos, termos uma prosa sobre a pregação do último domingo. Tudo bom, pastor Heber? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom revê-lo, que bom que o senhor está aqui. Amém. Então o texto de domingo foi Hebreus, pastor. Hebreus. O senhor pregou em Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 39. Na introdução da pregação do senhor, o senhor enfatizou as advertências que Hebreus traz. E são advertências muito importantes para o tempo em que vivemos. Você poderia discorrer um pouco mais sobre isso? Exatamente. O livro ele trata a respeito de algumas questões que são fundamentais para aqueles que abraçaram o Evangelho, que possam permanecer firmes neles. Nós observamos ali que foi direcionada principalmente aos judeus que deixaram o judaísmo, a antiga religião, e passaram então para o cristianismo. Eles precisavam observar algumas coisas e dentre elas, Hebreus ele destaca ali 5 questões que são fundamentais. E, obviamente, nós tratamos de uma que é de suma importância e que eles deveriam estar muito atentos para fugir dela, que é realmente a questão da apostasia. É deixar de crer e de seguir aquilo que outrora tinha confessado e passar para um outro tipo de afirmação ou de compromisso totalmente diferente com a fé outrora abraçada. Então essas são questões importantes para a nossa época também, para nós que abraçamos o Evangelho, que decidimos andar segundo o padrão de Cristo. Seria interessante, pastor, pensar num contraponto que os judeus queriam levar os cristãos para a antiga maneira de manifestar a fé a Deus, mas em nosso tempo há muitas seitas que querem acrescentar coisas novas. Enquanto os judeus puxavam para trás, no nosso tempo hoje parece que a afirmação de que apenas Jesus basta, solos Cristos, parece que tem que ter algo mais, ou é fazer isso, ou é fazer aquilo. De certa maneira é a mesma luta, né, pastor? É permanecer somente em Cristo e nele somente. Seria isso? Infelizmente, essas seitas usam a própria Bíblia, mas observando as tradições anteriores a Cristo, que cai justamente naquilo que era a maior advertência que o escritor de Hebreus estava dando àqueles irmãos. Ou seja, serviu para aquele tempo toda aquela lei. A partir de Cristo existe um novo modo de viver. Você olha para alguém que é fundamental, é especial, que realmente o Antigo Testamento apontava para ele. E não mais, muitas coisas que aconteciam outrora vai continuar acontecendo agora, principalmente no que diz respeito a questões cerimoniais, a questão de rituais. É preciso olhar então para Cristo e imitar a Cristo, crer nele e imitar a ele, seguir diante daquilo que foi o anunciado dele para as nossas vidas. E hoje, infelizmente, muitas seitas mesmo têm tentado tirar essa convicção das pessoas que abraçam o Evangelho para levá-los novamente àquilo que a lei apontava e que a lei exigia. Bem, pastor, o título da pregação do senhor é O Discípulo e os Frutos da Sua Fé. O senhor termina a introdução do senhor afirmando que a fé que salva também conserva a nossa alma firme nos caminhos do Senhor. Um discípulo de Cristo pode ser sem frutos? Não pode ser sem frutos. E é por isso que o texto ele coloca ali, no finalzinho, nós não somos desses que retrocedem ou que não dê fruto. Então, o cristão verdadeiro, aquele que é discípulo de Cristo, ele dá fruto. Por quê? Porque ele desenvolve, ele exerce a fé que foi plantada nele, a fé que é salvadora e a fé que faz com que ele permaneça nesse caminho. Aquele que não permanece no caminho é alguém que muitas vezes até entendeu o Evangelho, até escutou ali e assumiu algum tipo de compromisso de batismo, de uma profissão de fé e está ligado à igreja e à caminhada de Cristo, mas, entretanto, não desenvolveu, não recebeu ali a fé, que é a fé salvadora, e não desenvolveu essa fé para permanecer firme. Então, infelizmente, essa pessoa, ela não dá fruto e ela não vai continuar nessa caminhada. Ela vai deixar, num certo momento da sua vida, ela vai deixar essa caminhada. Das 3 divisões do senhor, pastor, a primeira que o senhor faz é sobre confiança em Cristo. Como que a fé está ligada plenamente ao confiar em Cristo Jesus? Fale mais sobre isso, pastor. E é um dos primeiros frutos, da nossa vida com Cristo, é confiar nele. Se você não confia, você não segue.
Se você segue é porque você realmente confia. Então a confiança, ela é fundamental para que a gente possa permanecer e desenvolver a vida como Deus deseja. O discípulo de Cristo, ele desenvolve essa confiança, e essa confiança é que dá condições para que ele possa permanecer nessa caminhada e para que ele possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para as suas vidas. Então, confiança é fundamental para que a gente possa prosseguir e firme como um discípulo. Na segunda divisão do Senhor, pastor, foi perseverança na caminhada. É necessário perseverança para estar firme na fé até o final. Quando nós olhamos para a Escritura, a gente vê que os desafios daqueles irmãos eram mais físicos. A perseguição a eles era física, era ameaça à própria integridade física. Esse conforto parece, no meu entendimento, pastor, que é mais perigoso do que a perseguição física do passado, porque o conforto nos esfriou. Seria correto afirmar que o conforto é mais perigoso para o soldado de Cristo do que a própria guerra? Então, ali a gente observa realmente, né, que havia uma guerra muito grande no que diz respeito a essa confiança que eles deviam ter em Cristo, né? E aí essa confiança, ela obviamente ela é fruto daquilo que você tem como um grande valor. E se você tem como valor Cristo na sua vida, eles vão justamente ameaçar, né, esse seu objeto, né, de crença ali, fazendo com que você se sinta desestruturado. E ali nós observamos que havia uma ameaça física contra essa crença, contra essa fidelidade. Hoje em dia, realmente, nós não temos aqui no nosso país, no Brasil, uma perseguição física ainda. Mas nós temos outro tipo de perseguição que vem justamente como uma ameaça à nossa fé também, às nossas convicções. E aqueles que não têm convicção, eles não conseguem perseverar. Hoje realmente está sendo muito difícil, porque toca em alguns aspectos da nossa vida que nós valorizamos demais e nós não queremos abrir mão muitas vezes. E é por isso que muitas pessoas acabam apostatando da sua fé, deixando de perseverar nessa caminhada, porque está sendo ameaçado em alguma coisa que ele considera, como nós chamamos, como um Deus na vida dele. Ele não abre mão daquilo. Então prefere abrir mão do Deus verdadeiro para poder se apegar àquilo que faz todo sentido na vida dele e que ele depende tanto daquilo. É muito triste mesmo. Ajuda muito a perseverarmos durante as circunstâncias difíceis aqui, não é mesmo? É esse que é o ponto, né? Nós precisamos realmente olhar lá na frente e não pelas circunstâncias que nós vivemos aqui. Então a grande questão da perseverança, ela só é possível quando você observa aquilo que está prometido lá na frente. Quando você se aprofunda em conhecer aquilo que está prometido, né? E até já começar a deliciar um pouco daquilo que são as promessas, ou o cumprimento daquelas promessas, ou a recompensa que espera, né, aqueles que perseveram até o fim. Então, hoje nós precisamos olhar para Cristo, observar também tudo aquilo que Ele promete para nós, porque as circunstâncias agora, elas não são favoráveis a nós. Nós devemos realmente inspirar, né, naquelas pessoas que buscavam muito a presença de Deus, porque hoje em dia são poucas, né, diminuindo cada vez mais as pessoas que têm esse tipo de atitude, de se alegrar em saber que está partindo para um lugar muito melhor. Então muitos acabam perdendo um pouquinho essa esperança, né, e não perseveram como deveria, inclusive na busca dessa comunhão para poder experimentar, né, para poder se deliciar naquilo que está prometido por Deus para as nossas vidas, que nós começamos a experimentar um pouquinho aqui, mas que a conclusão, a coisa maior mesmo, vai ser na eternidade. No terceiro tópico, o senhor vai falar da firmeza da fé, de uma fé firme e inabalável. Como nós podemos aumentar a firmeza da nossa fé e nossa caminhada com o Senhor, ao invés de desgastá-la? Que a Bíblia fala que nós apagamos dardos inflamados com o escudo da fé. Mas quando olhamos para o escudo que já foi atacado muitas vezes, a impressão que se dá é que o escudo está um pouco maltratado. Como é que nós renovamos isso, pastor? De que maneira prática a gente pode, de fato, ter uma fé que cresça, apesar dos ataques, ela fique mais forte, mais robusta? É desenvolver algo que é tão especial na nossa vida, que é a paciência.
e é algo que nós temos uma dificuldade muito grande para desenvolver. Tanto é que a palavra de Deus diz que nós não devemos viver ansiosos, mas não tem jeito. A gente acaba vivendo ansioso de alguma forma. Nós precisamos ter uma paciência redobrada no que diz respeito a tudo aquilo que vem como uma ameaça para as nossas vidas, e essa paciência ela só é possível quando nós confiamos em Deus, quando nós permanecemos, né, firmes ali naquilo que é o nosso compromisso com Ele, né, perseverando nele, e aí obviamente nós vamos conseguir ter paciência para poder passar esses momentos que são ruins muitas vezes, que são desgastantes muitas vezes, mas que no final, né, eles serão vencidos. Então, como o cântico, né, diz que nós precisamos romper em fé. Nós precisamos romper, mesmo que haja barreiras, mesmo que haja tantas dificuldades, nós precisamos romper, e esse rompimento, ele só é possível quando nós desenvolvemos, né, uma confiança e somos pacientes diante de tudo o que está acontecendo. Nós temos uma dificuldade muito grande no que diz respeito à paciência, né? É um dos males desse século, a questão da paciência, principalmente diante de tudo aquilo que nos cerca. A gente quer se ver livre de tudo aquilo que é ruim, mas temos que nos espelhar em Jesus, né? Ele foi paciente, sim, mas ele teve que passar por um momento muito complicado, principalmente no finalzinho do seu ministério terreno ali. Ele orou pedindo para que Deus, né, livrasse ele daquilo, mas depois ele chegou a uma conclusão: não, que seja feita a tua vontade. Então ele foi paciente para ver a vontade de Deus sendo realizada na vida dele. Exato. E é a compreensão de que é Deus que é o Senhor da história. Exatamente. Todas as coisas acontecem de acordo com seus decretos, né? Isso também nos conforta. No final, o senhor vai colocar uma contraposição. Eu gosto muito quando faz uso de contraposição, que aumenta o entendimento das coisas. O senhor coloca a fé como uma contraposição à apostasia e ao abandono, de maneira clara. Ter fé é o contrário disso. Exatamente. Entendeu? Isso é o contrário disso. Isso facilita bastante o entendimento, fica bem didático. Uhum. Em nosso tempo, existe uma apostasia, creio eu, que é aquela apostasia que a pessoa não vai embora da igreja. Ela está ali do seu lado, mas ela passa a crer de maneira diferente. Como identificar esses irmãos e ajudá-los a voltar para o caminho da firmeza da fé? Porque a gente está no mesmo banco, cantando o mesmo louvor, o mesmo hino, mas você vê claramente que, na prática, eles têm a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Como é assim, mas na prática não funciona. Como ajudar esses irmãos, pastor? Isso é complicado, né? Porque além de pensar em ajudá-los, a gente tem também que pensar em como não ser prejudicado por eles. Porque, infelizmente, né, são pessoas... porque a questão da apostasia, ela vai pegar aquelas pessoas que não têm a fé. Que não tem nem a fé salvadora e nem a fé que dá condições para que ela possa vencer tudo aquilo que vem como uma ameaça para levar a uma apostasia. A pessoa que já, né, está instalada nela a apostasia, faz com que ela seja incrédula, ela seja indiferente àquilo que é verdadeiro. E o grande problema daquelas que permanecem no nosso meio é justamente a ameaça de contagiar outras pessoas, fazendo com que haja um esfriamento na fé dessas pessoas. Por isso a exortação aqui para que não se caia, né, nessa armadilha de apostatar da fé. E, obviamente, né, aqueles que estão apostatando é porque ainda não tiveram uma verdadeira conversão nas suas vidas. Então, Júlio, eu acho que a grande questão que nós podemos ajudá-los é reevangelizá-los. Porque uma vez que eles encontrarem, né, o verdadeiro sentido do Evangelho na vida deles, o Evangelho fizer diferença na vida deles, haverá uma transformação na vida deles. Haverá uma verdadeira conversão. E eles vão deixar de negar aquilo que eles ouviram. Porque a grande questão é que todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Muitas pessoas até assumem um compromisso com Cristo. Só que realmente não há uma verdadeira, né, conversão, um verdadeiro comprometimento com o Cristo verdadeiro. E isso faz com que ela acaba não confiando nele e abandonando a sua fé. E infelizmente, quando permanece no nosso meio, é uma grande ameaça para a própria igreja. Por isso é que, né, devemos orar para que Deus esteja nos livrando desse mal, né, da apostasia no nosso meio, mas também trabalhando para que pessoas que têm realmente essa tendência possam ser alcançadas verdadeiramente pelo Evangelho. Eu não me recordo o pregador, pastor, mas teve um pregador recente que falou uma frase muito impactante. Ele falou que a grande dificuldade da igreja contemporânea, dos líderes, do pregador, do pastor,
é que nós estamos tentando ensinar comportamento de ovelha para bodes. Complicado, né? E o senhor falou reevangelizar, É. me fez lembrar disso. Muitas pessoas estão na igreja às vezes há 10 anos, mas elas não foram evangelizadas. Elas não conhecem o evangelho do Senhor. Elas pertencem a um clube. É o que eu falo muito, né? São pessoas religiosas e não pessoas espirituais. Porque aquelas que são espirituais é que foram alcançadas pelo Evangelho e transformadas e têm nela nova vida. Nasceram de novo. Aquelas outras não, ela foi tradição, né? Fizeram assim, eu vou ali, ou então algum tipo de interesse. Ela é religiosa, mas ela não é cristã evangélica mesmo. Partindo para a conclusão, pastor, o senhor usou essa expressão na conclusão do senhor que eu achei maravilhoso. Ó, seguir a Jesus é o melhor projeto de vida que alguém pode ter. Eu não tenho dúvida que essa afirmação é verdadeira. Mas como expandir esse seguir a Jesus para aqueles que nos cercam? Como convencer aqueles que ainda não seguem a Jesus de que, na verdade, seguir a Jesus é o melhor projeto de vida? Pessoas muitas vezes hoje estão obcecadas, né, por um projeto de vida cuja resultados sejam aqui, sejam imediatos, né? E para isso elas vão procurar coisas que dão um resultado imediato. O que nós oferecemos, através do Evangelho, é um projeto de vida a longo prazo. Talvez aqui vai ser muito difícil você plantar tudo isso para que você possa colher a longo prazo. Todos nós trabalhamos, nos esforçamos para, nesse nosso período aqui que nós somos produtivos, a gente venha conseguir ter, ajuntar bens para que quando chegar o nosso momento de descanso, a gente aproveitar bem a aposentadoria. Pois é, a vida que Deus oferece para nós, é que nós construímos aqui, mas nós vamos desfrutar na eternidade. Mas precisamos construir aqui. Não adianta a gente achar que vamos produzir já e consumir de tudo do melhor aqui. Não, nós vamos plantar aqui e muitas coisas daquilo que estamos plantando só vamos colher lá na eternidade. Infelizmente, Júlio, nessa questão, as pessoas elas são tão imediatistas que elas bolam vários tipos de projetos de vida. Não dá certo aqui, igual nós falamos aqui do nosso país, infelizmente, muitas coisas entristecem a gente. Eu vou para outro lugar, vou para outro país, vou para outro lugar para eu criar uma vida melhor para mim, para eu ter uma melhor qualidade de vida. Ou seja, ela está querendo desenvolver um novo projeto de vida. Não vai adiantar. Mesmo que passe algum tempinho lá, tudo isso vai acabar. O melhor projeto de vida que a gente tem é aquilo que Jesus nos dá. Na reflexão, pastor, o senhor colocou que nós devemos decidir jamais abandonar a decisão de seguir a Jesus, permanecer até o final. Eu me deleito muito na história do apóstolo Paulo e eu vejo que o diploma de quando você termina a carreira, ele termina em uma circunstância que ao você olhar é deplorável, numa masmorra, preso, abandonado pelos amigos, mas ele fala que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Nós temos isso, pastor, como meta de vida hoje, como crentes? Muitos não, viu? Muitos não. E isso se dá justamente à falta de aprofundamento daquilo que são as promessas, aquilo que é o propósito de Deus ao nos chamar. E o propósito de Deus é nos dar uma nova vida. É uma nova vida que nós vamos desfrutar na eternidade. E nós temos que ter desejo, obviamente, de chegar lá, e nos preparar para isso. O grande desafio é esse, não desista da sua decisão de permanecer, firme ali, buscando esse caminho, porque se você desistir, você não vai conseguir herdar, A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, ou seja, esse estará na eternidade. Bem, pastor, não pode faltar a pergunta derradeira, sempre presente em todos os nossos encontros. Qual o desejo do coração do Senhor que as pessoas que ouviram a pregação, estão ouvindo esse vídeo, respondam de maneira, em atitude, na sua vida no dia a dia, depois de ouvir as palavras que o Senhor disse na pregação e disse aqui agora? Qual a resposta esperada? A resposta esperada é que, primeiramente, você tenha consciência do perigo da apostasia. E é claro que diante disso, o desejo maior é que você possa estar desenvolvendo os frutos que são próprios daqueles que têm a fé em Cristo Jesus, que nasceram de novo em Cristo Jesus. Confie nele, confia em Jesus. Passe a ter uma vida que você se preocupe em perseverar até o fim. Vai perseverante e esteja realmente ali trabalhando a sua fé. A palavra de Deus ali no próprio texto diz que o justo ele vai viver por fé.
é por confiança, é por paciência, né, nessa caminhada. Então seja paciente, se aprofunde na palavra de Deus e não negue a sua fé. Persevere até o fim, não seja um apóstata. Obrigado, pastor. Um prazer novamente estar aqui presente e conversar sobre a pregação. Eu creio que isso faz borbulhar as informações da pregação e chamar atenção para coisas que às vezes na pregação nós não percebemos. Muito bem, amados. Terminamos por aqui. Fica o convite para você. Nessa semana, uma casa diferente. Não será na casa do irmão Robson, mas na casa da irmã Jamira. O nosso estudo nesta quinta-feira, às 19 horas. No domingo, às 19 horas, pregação na 8ª Igreja Presbiteriana em Campo Grande. O endereço está aparecendo na sua tela. A você, muito obrigado pela atenção. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e te conceder uma perseverança inabalável. E se a gente não se vê nessa realidade, a gente se vê no céu. Forte abraço. Tchau.